19 anos da minha vida, eu passei no mundo, vivia de uma maneira totalmente diferente. Mas, quando eu tive esse recomeço, esse encontro verdadeiro com Jesus, através do discipulado, desse aprendizado que o pastor Fred foi esse instrumento em minha vida, eu comecei a entender o que Jesus, o que Deus queria fazer através de mim. E hoje eu vivo do Evangelho. A gente que está caminhando com o pastor Fred já há algum tempo, nós conseguimos entender o que Deus tem feito na vida dele. Há um tempo atrás ele era um ministro de louvor da igreja, mas Deus vem levantando ele de uma maneira muito rápida, uma maneira sobrenatural do que Deus tem feito através desse adorador. E uma das coisas interessantes que a gente vê no pastor Fred é que isso nunca muda, a essência dele. Ele é um pastor, ele é um ministro da palavra, ele é um adorador e ele não mudou isso. O ministério dele vem crescendo, o ministério dele vem se tornando cada vez mais conhecido, mas a gente entende que ele não está em busca de palcos, e sim de altares, onde ali é pregado o Evangelho, onde ali é levantado louvores de adoração ao Senhor. E isso continua no coração dele e nós cremos que isso irá permanecer, porque ele é um homem de caráter, ele é um homem que ama Jesus, ele ama a obra que Deus tem colocado em suas mãos e ama o chamado que Deus fez para ele. Então, para mim, é uma resposta de oração. Ele servir a Deus é uma resposta de oração. Foi no meio dessa experiência, dessa paixão que o ministério nasceu. Nós somos dentistas de profissão, os dois. Nunca imaginamos em momento algum que um dia seríamos pastor de uma igreja. Mas Deus tem os planos dele. Eu trabalhava na comunidade como dentista, na associação da comunidade. Já faziam 3 anos que eu prestava serviço a essa comunidade como dentista. E aqui nós tínhamos apenas uma igreja congregacional cristã. Né? E eu via a necessidade, né? Porque ali ao lado da associação havia uma escola e uma quadra esportiva e era um lugar de trânsito da população. E eu via ali a oportunidade de evangelizar as pessoas. E a gente veio com a família, eu, a esposa, as crianças. E folhetos da SBB, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, depois uma caixa de som, era aquele pregador de rua mesmo, né? E algumas pessoas não entendiam, achavam que era loucura, né? Porque a gente é profissional e as pessoas não entendiam. O pregador de rua não é bem visto, né? Só quando ele prega sozinho. E então fomos evangelizando e aos poucos algumas pessoas foram chegando, né? De repente nós tínhamos já algumas pessoas conosco. E daí então nós comunicamos ao nosso pastor na época, né? De que havia essa realidade agora. E ele falou, se Deus pôs isso no coração de vocês, essa responsabilidade é de vocês. E assim nós fomos assumindo e fomos nos comprometendo e de repente a gente se viu realmente na frente de uma igreja. Junto com outros rapazes, a gente foi começando ali no pequeno começo, né? No terreno que nos deram para iniciar e comecei a me consagrar, comecei a orar no quarto, buscar a Deus e não tinha nenhum outro instrumento a não ser o violão do meu pai, que era um digiógio de estudante, faltava uma das tarraxas e eu tive que afinar com alicate. Mas afinei e ali no quarto eu comecei a escrever canções, cara. E eu não falava para ninguém, mas eu escrevia no caderno e isso me emocionava, eu comecei a ficar feliz, achar as músicas legais e tal. Só um toque de tuas mãos, Jesus, e eu serei transformado
na rede, na entrada de casa, viajando e tal. E o meu pai chega do trabalho e ficou vindo ali. Aí chega e pergunta, de quem é essa música? Aí eu falei, é minha? Ele riu e tal. Não, fala sério, a música não é sua. É minha, pai, tô falando, eu fiz ela esses últimos dias aí. Aí ele me olhou sério assim, falou, Fred, então, cara, então Deus tem algo contigo, cara. Porque não é possível, cara, essa música é sua. Falei, é, que música linda. E aí eu fiquei também com aquilo no meu coração, meu Deus, será que Deus tem realmente algo na minha vida? E viemos pro culto. E eu quietinho, sentado na cadeira, e ele começa, gente, hoje eu estou muito feliz, porque o meu filho fez uma música. Eu já olhei para a porta, cara, já mirei na porta, eu vou vazar. E aí ele diz, meu filho, eu queria convidar o meu filho para cantar a música que ele fez, é muito lindo, Deus está fazendo algo na vida dele e tal. E aí eu peguei o violão, mas me enrolei todo, eu era muito tímido. Então eu comecei a trocar a estrofe com o refrão, troquei tudo. E essa música chama Toca-me. E ela está no nosso DVD. Depois de um tempo eu fui perdendo a timidez, praticando mais. Eu decidi lutar contra a timidez, eu decidi lutar contra isso. Então todo convite que vinha para ministrar eu aceitava, ia e fechava o olho, lutava, mas estava ali exercendo aquilo que Deus havia me chamado para fazer. A gente casou e ficou um ano ainda aqui em São Luís, né? E logo depois a gente foi para Belo Horizonte. A gente entendeu que era um tempo de Deus. As portas se abriram para ir, né? Eu já estava trabalhando até. E aquele foi um tempo, eu sempre digo que nosso tempo em Belo Horizonte foi um tempo de muito crescimento enquanto pessoas, enquanto cristãos e também enquanto casal. Foi onde a gente se viu de fato sozinho, né? Com pouco tempo de casado, começando uma vida, uma história e um sonho, uma paixão de começar o ministério e de ter um foco, vamos dizer que o foco correto, os princípios corretos, as raízes enraizadas na igreja local. Então, sempre a nossa paixão foi realmente estabelecer o reino de Deus na terra através do ministério, de músicas, de ministrações, de palavra. Né? Por isso a gente fala mais que canções, porque a gente entende que vai muito além de música. E aquele tempo para nós foi um tempo de muito crescimento, onde a gente fez muitos bons amigos, maravilhosos amigos, como Nive e Gustavo, que a gente estava todo o tempo junto. E eu só voltei mais cedo para São Luís, porque eu engravidei, né, em Belo Horizonte, então minha filha é meio mineira. Das luzes do mundo, da fumaça que o homem produz, há um brilho na tua presença e a fumaça da glória.